Olá, aqui é o Vitor, esse é o canal Eagle Educação. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre uma estrutura que é uma potencialização da venda coberta de opções, né? Vocês conhecem a venda coberta de opções, é uma estratégia muito comum, muito citada aqui no meu canal. E hoje a gente vai combinar ela com outra estratégia para fazer uma potencialização, tá? Vai ser uma estrutura nova que é capaz de te gerar mais prêmios do que uma venda coberta comum, sem alterar tanto assim o perfil de risco da estratégia, tá? Ou seja, a gente vai tentar aumentar bastante o prêmio sem correr riscos a mais, né? Ou sem correr muitos mais riscos do que seria numa venda coberta tradicional, tá bom? Então, se você gosta desse assunto, já deixa um like aqui nesse vídeo. Então, a gente vai entrar na minha tela hoje. Eu vou explicar como é que é a montagem de uma estratégia dessa e vou montar na plataforma de ensaio aqui uma estratégia para vocês verem como fica o gráfico de payoff, né? Quais são os cenários e o que acontece em cada um dos cenários. Agora vamos mergulhar aqui na minha tela para a gente dar uma olhada nos preços que estão as opções de Petrobras no mercado hoje, tá? Vamos aqui para a minha tela. Bom, está com o mercado aberto aqui e estamos com Petrobras a R$ 35,00 hoje, tá? Vocês estão vendo aqui em cima onde eu estou passando o mouse aqui, né? R$ 35,00, tá? Petro está bastante volátil hoje, né? Porque teve bastante evento aí no fim de semana que mexe com o preço do petróleo e, consequentemente, vai mexer também com os preços da Petrobras, né? Afinal, ela vende petróleo, tá? Então, olhando aqui no 35,08, né, 07, enfim, tá oscilando bastante aqui. A gente tem essa opção de novembro aqui, ó, que é a Petro K34, tá? Essa opção tá saindo por mais ou menos R$ 1,70, beleza? Cerca de R$ 1,70, ó, tá o book aqui entre R$ 1,67 e R$ 1,70, beleza? Então, numa venda coberta tradicional, você venderia essa opção aqui e receberia esse R$ 1,70, tá? Essa opção é para novembro, tá bom? Ou seja, ela tem um pouco mais de um mês de vida aí, né? Um mês e uma semana mais ou menos, tá? Ela vai vencer no dia 17 de novembro, beleza? Então esse é o prêmio que você receberia numa venda coberta tradicional, beleza? E qual que seria o cenário de uma venda coberta tradicional? Se a ação cair, essa opção vira pó, esse prêmio que você recebeu no início da operação fica no seu bolso e a opção expira, né? Vira pó e acabou, você pode vender uma outra no mês seguinte ou pode fazer qualquer outra coisa, né? E a ação continua na sua carteira lá, no preço que ela tiver. Se a ação subir, tem duas alternativas. Ou você vai entregar a ação por R$ 34,95, independente do preço que ela tiver no mercado, e esse prêmio que você recebeu no início também fica no seu bolso, ou então você vai rolar essa opção. A ideia é que você pode rolar e continuar recebendo prêmios mês a mês ali em cima daquela posição, tá bom? E eventualmente, quando a ação subir demais, acabar a liquidez, etc., você entrega ela pelos R$ 34,95 aqui, que você combinou no início da operação. Venda coberta é simples assim, é uma operação bastante simples, todo mundo já conhece, tá? Mas tem uma potencialização, né, uma evolução que a gente pode fazer aqui com esse prêmio que a gente recebeu da venda coberta, né? Se você me segue aqui no canal, você viu que eu tenho falado bastante sobre uma estrutura que está voltando a fazer sentido, que é a THL, a trava horizontal de linha, ou como ela é conhecida originalmente, trava calendário, tá? Essa operação, ela tem ciclos, né? Então, em alguns momentos ela está valendo a pena, em outros não. E já tinha alguns anos que a gente não falava dessa operação, porque realmente não estava fazendo muito sentido, né? Fazer trava calendário aqui na Petrobras ultimamente. Mas ultimamente elas voltaram à tona. Eu expliquei toda essa situação em alguns vídeos que eu vou deixar aqui nesse izinho aqui que fica aqui em cima, se você quiser assistir depois, tá? Mas o fato é que a combinação da venda coberta com a trava calendário é uma combinação bastante interessante, tá? Porque você consegue potencializar esse prêmio que você recebeu. Então, como que a gente faria isso, né? Então, a primeira coisa é saber aqui, ó, em novembro, né, se eu vender essa call de novembro, eu consigo receber R$ 1,70 mais ou menos, tá? Mas quanto será que custaria a call ATM de dezembro, tá? Então, a gente vai olhar aqui em dezembro, né? A call ATM é essa aqui, né, do 35,04, tá bom? E essa call, se você for olhar, ela tem book aqui, ó, compra no 1,96 e venda no 2,15. O último negócio aqui foi 2,10, tá? Então ela vai sair entre 1,95 e 2,15. Esse é o preço mais ou menos que você vai ter que pagar para comprar essa call, tá? Então não é muito difícil imaginar que se a call de novembro vale 1,70,
e essa aqui vale alguma coisa entre 1,95 e 2,15, que uma THL, ou seja, comprar essa call longa e vender a call curta, sairia algo por volta ali de uns 40 centavos, 35 centavos, alguma coisa nesse sentido, tá? Porque se você pegar 1,70 e colocar 35 centavos, você estaria falando de R$ 2,05, por exemplo. Dá para imaginar que sairia aqui, né, um negócio a 2,05, se você apregoasse a ordem aqui de 2,05 nesse book aqui, tá? Então dá para imaginar, por exemplo, que sairia a 35 centavos tranquilamente essa THL. Ou então a 40 centavos, né? Seria um preço ok de montar ainda uma THL de Petrobras ATM mais ou menos nesses níveis, 30 a 40 centavos, tá bom? Bom, mas se eu recebi 1,70 e eu quero arriscar esse 1,70 ali no mercado, né, e fazer THLs, né, utilizando esse dinheiro, eu conseguiria fazer ali entre 4 e 5 THLs, tá? Porque eu recebi 1,70 e estou pagando entre 35 e 40 centavos ali nessas THLs. Ou seja, eu conseguiria fazer cerca de 4 a 5 THLs para cada uma venda coberta que eu fizer. Então, se eu tenho 100 ações de Petrobras e eu topo entregar elas por esse preço aqui, né, R$ 34,95, eu consigo fazer uma venda coberta e investir em 5 THLs, por exemplo. Tá? Vamos para a nossa plataforma de ensaio para ver como ficaria essa estrutura que a gente está falando de fazer uma venda coberta e aí com esse dinheiro da uma venda coberta montar 5 THLs. Tá? Então eu vou botar aqui na tela para vocês. Aqui, eu acho que vocês já estão vendo, tá? Eu estou simulando aqui no opções.net.br, que é um site que tem um simulador aqui, né, que vocês podem usar, é grátis, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu fingi que eu tinha um lote de Petrobras por R$ 34,70, que foi o preço que estava ali na hora que eu montei essa simulação para vocês verem. Por conveniência, eu não vou ficar mudando aqui, senão esse vídeo vai ficar muito longo, tá? Mas aqui, ó, tenho 100 ações da Petrobras por R$ 34,70, né? Aqui onde eu estou passando o mouse, tá? E o que eu fiz? Eu vendi 100 calls aqui de novembro com strike 34,70, ou seja, ATM, por 1,63, tá? E montei 5 THLs, né? Então, 5 THLs aqui do 34,79 com 34,70. Então, como eu tenho aqui 100 vendas cobertas e mais 500 calls vendidas da THL, ficaram 600 calls vendidas aqui e 500 calls compradas aqui em dezembro, tá? Eu paguei R$ 2,00 por essas calls compradas. Como foram 500, isso totalizou R$ 1.000 que eu paguei. E eu recebi 1,63 por cada call vendida. Como eu vendi 600, isso totalizou R$ 978. Então, para montar essa estrutura, né, além da ação, eu paguei aqui R$ 20 mais ou menos, tá? Para poder montar essa estrutura. Ou seja, eu praticamente não botei dinheiro. Eu botei R$ 20 ali nessa estrutura para montar isso, tá? E como é que ficou a minha estrutura final? Eu tenho o ativo, eu fiz uma venda coberta com esse ativo e montei 5 THLs com esse ativo, tá? Na hora que eu montei essa estrutura aqui, esses eram os preços, tá parecido com os preços que a gente acabou de ver com o mercado aberto ali. Então eu vou botar em tela cheia aqui a estrutura para vocês conseguirem ver, tá? Então a estrutura se comporta dessa forma aqui, tá? Quando a ação começa a cair, né? Ou seja, a gente vai andando para a esquerda nesse gráfico aqui, você começa a ter prejuízo a partir de um certo ponto, que é ali cerca dos R$ 32,00. Ou seja, a ação que está lá perto dos 35, se ela cair ali nos 32 ou abaixo, você vai acabar tendo prejuízo, tá? Por quê? Porque você tem ação na carteira. Então, suas calls curtas vão virar pó, vai sobrar as calls longas lá na sua carteira, mas a ação caiu, né? Como você tinha ação na carteira, você começa a ter prejuízo, tá? O melhor cenário dessa estrutura é a ação ficar paradinha lá, perto dos R$ 34,70, que era o preço que ela estava quando eu montei essa simulação aqui, tá? Se ela ficar paradinha lá perto desse preço, o seu resultado vai ser aqui R$ 798,00, como vocês estão vendo aí na sua tela, né? Só que você, para montar essa estrutura, gastou ali R$ 3.500 mais ou menos, tá? R$ 798,00 significa 22% dos R$ 3.500 que você gastou para comprar 100 ações de Petrobras, tá? Aí aqui eu tenho uma ressalva, né? Esses R$ 798,00 é quase impossível de acontecer, tá bom?
porque teria que acontecer aquele cenário super específico da ação morrer exatamente no 34,70 no dia do vencimento, você não ser exercido, todas as curtas virarem pó, sobrarem as opções longas lá valorizadas, né? Então é um cenário realmente muito, muito difícil de acontecer. O mais fácil de acontecer é você, antes de chegar ao vencimento, já desmontar essa operação no lucro, tá? Mas aí não vai ser um lucro de R$ 798, vai ser um lucro um pouco menor. Talvez metade disso, né, 300 e alguma coisa. Mesmo assim, daria cerca de 10% aí de lucro se a ação ficar sambando aqui nesses preços, né, 34,70 e tudo mais, perto do dia do vencimento. Para botar isso no gráfico também, eu coloquei a outra curva aqui, que seria a curva de payoff no dia 13/11, ou seja, na semana do vencimento, tá? Se a gente chegar lá na semana do vencimento, perto aqui dos 34,70, o resultado dessa estrutura seria 12,5%, ou seja, R$ 436 de lucro com um lotinho de Petrobras, né? Então, um lucro bastante interessante, tá? Então, para baixo a gente já viu que essa estrutura dá prejuízo, né? Porque a ação está caindo, você está com a ação na mão. Se a ação ficar parada, a gente já viu que dá um lucro muito grande, né? Chegando aqui a 10%, 12%, né? Em cenários muito bons, e que você chega lá na semana do vencimento e a ação está mais ou menos parada, né? Nos 34,70. E para cima, a gente tem lucro também, tá? Então chega ali, ó, 7, 6, 5, se subir demais ali, algo em torno de 3%, tá? Mas qual que é o problema se subir? Você não participa da alta da ação, né? Você entrega a ação por R$ 34,95, tá? Então esses são mais ou menos os riscos dessa operação aqui, tá? Eu estou querendo mostrar essa operação de uma forma sucinta, rápida aqui no YouTube, mas eu explico direitinho lá no Aprenda Operações Estruturadas, tem algumas aulas sobre ela em que eu vou falando devagar e detalhadamente sobre a estrutura, né? Então você consegue aprender com mais calma lá dentro, e também tem o grupo de alunos do Telegram, se tiver alguma dúvida a gente consegue tirar essas dúvidas lá, seja eu ou algum aluno veterano que já conhece a estrutura também, tá? Mas isso aqui é uma forma, basicamente, de você potencializar a renda que você receberia numa venda coberta comum. Então, ao invés de receber lá, por exemplo, R$ 170, que seria a venda coberta de um lote de Petrobras, se essa estrutura der certo, você pode chegar a receber aqui, ó, R$ 450 na semana do vencimento lá, que é muito mais do que você receberia numa venda coberta comum, e o risco não é muito diferente, né? O risco não é muito diferente de uma venda coberta, tá? Se a ação cair, você perde. Se a ação subir, não tem risco de prejuízo, mas você não ganha a alta da ação. Então, é um risco razoavelmente parecido com o de uma venda coberta, mas com um potencial de ganho maior, porque você juntou essas duas estruturas, tá? Bom, eu liguei a câmera e comecei a falar sobre essa estrutura aqui. Eu espero que tenha ficado claro, né, que tenha te ajudado a entender como ela funciona. Entra no simulador aqui, brinca aqui você também para conseguir entender os cenários e como tudo isso funciona. Se você está chegando agora e não conhece muito de opções, tem vários vídeos básicos aqui no canal. Então eu recomendo que você assista esses vídeos básicos para entender como é que funciona, as opções, etc. E aí sim você vai conseguir entender melhor um pouco dessa estrutura que já é mais intermediária ali. Então, se você gostou desse vídeo, muito obrigado, deixa um like aqui para mim. Confere o primeiro link da descrição para ver lá o meu curso Aprenda Operações Estruturadas. E se você não conhece THL direito, eu vou deixar esse vídeo aqui que fala sobre THL, tá? Vai ensinar como é que essa estrutura funciona, qual que é a lógica por trás dela. Então, clica nesse quadradinho aqui. Eu te vejo lá numa das minhas turmas ou no próximo vídeo. Foi um grande prazer gravar isso aqui para vocês. Um grande abraço.